Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Laís Tavares, sou professora de Química do IFPA do Campus Belém. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, né? É a aula de número 3 do nosso projeto de extensão de Segunda Química. E hoje nós vamos trabalhar os seguintes temas: alotropia, propriedades físicas, como temperaturas de fluidade. Hoje, aula 3, vamos começar primeiramente com as propriedades físicas. E aí, gente, que para entender sobre as propriedades físicas da matéria, é necessário que a gente tente recordar um pouquinho sobre o conceito de substância, né? Substância pura ou espécie química. Bem, gente, existem muitas pessoas no mundo, milhares de pessoas no mundo, e cada uma tem uma cor de cabelo, uma cor de olhos, né? Tem um nome, tem uma idade, tem suas características. E para organizar essa infinidade de pessoas que existem no mundo, o governo criou documentos de identificação, né? Como o nosso RG, o CPF, o título, né? E a química, não diferente do governo, também precisa organizar essa infinidade de materiais que existem, né? E para organizar esses diferentes materiais, a química então precisa utilizar propriedades, sendo que as propriedades gerais da matéria, como massa e volume, são comuns a todo e qualquer material. Ou seja, como é que a gente vai conseguir diferenciar um material, se a gente só tem a informação da massa daquele material ou do volume daquele material? Não é o suficiente para a gente conseguir identificar, né? E aí é necessário, então, que se pesquise mais a fundo as propriedades específicas desse material, como, por exemplo, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, a solubilidade dos materiais, porque essas características, sim, são características específicas da matéria, ou seja, cada material tem a sua característica, e aí fica mais fácil da gente conseguir identificar as substâncias a partir das suas propriedades específicas. Dessa forma, gente, o conceito, né, de substância pura é um material único, isento de outros materiais e que apresenta constantes físicas bem definidas. Por exemplo, eu coloquei aqui a identificação da água, né? A água é um líquido incolor, tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius, um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico e o calor específico é 1 caloria por grama. Já a identificação do sal comum, que é o cloreto de sódio, ele já é um sólido branco. O ponto de fusão, enquanto que o da água é 0 graus Celsius, o ponto de fusão do sal já é 801 graus Celsius, né? O ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, já o ponto de ebulição do sal, olha, 1460 graus Celsius. A densidade do sal, 2,18 gramas por centímetro cúbico, né? Mais que o dobro da densidade da água, e a solubilidade do sal, 365 gramas do sal por litro de água, que é o que a água consegue aí dissolver, 1 litro de água consegue dissolver. Ou seja, esses materiais são diferentes, né? E a gente consegue identificar isso não a partir das propriedades gerais, mas sim a partir das propriedades específicas desse material. Ou seja, existem várias propriedades específicas, mas nessa aula de hoje nós vamos tratar das propriedades físicas, né? Essas propriedades físicas dizem respeito aos fenômenos físicos, né? As medidas físicas, como nós
citamos anteriormente, né? Temperatura, difusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade. Sobre a temperatura ou ponto de fusão, é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Como exemplo, nós temos a temperatura de fusão ou ponto de fusão do gelo, né, que é 0 graus Celsius. Acabamos de ver. A temperatura ou ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Exemplo, temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Nessa temperatura, a água vai deixar de ser líquida e vai passar para outro estado de vapor, né? E nós temos também a solubilidade, né? Os alunos do segundo ano que já estudaram soluções, né, viram aí a solubilidade. A solubilidade é a maior massa do material que podemos dissolver em uma dada quantidade de um líquido, a uma dada temperatura. Por exemplo, o do cloreto de sódio, né, que é o nosso sal de cozinha. Se eu tiver 1 litro de água, o máximo que eu vou conseguir dissolver são 365 gramas desse sal comum, tá? A densidade, eu vou deixar para a gente falar um pouquinho depois, para a gente poder aprofundar um pouco mais nessas primeiras propriedades específicas aqui. E a gente está vendo. Então, vamos logo treinar aqui, porque o negócio aqui é assim, a gente vê o assunto e vai logo fazendo o exercício. E aí eu vou até olhar no chat, porque agora eu vou querer a participação de vocês na resolução dessas questões, né? Então, esse primeiro exercício aí, ó, uma amostra de uma substância pura X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto. E aí, qual você marcaria? Pablo, B, Maria Eduarda, olha, meus alunos todinhos, Elisa, Alex, Ramon, a turma inteira, né? Muito bem. Muito bem. A turma toda de química está em peso, né, gente? Então, a alternativa, né, que corresponde à alternativa correta, ou seja, a única que não vai servir para identificar essa substância, realmente é a alternativa B, né? Porque se eu falo, olha, gente, eu tenho aqui 1 quilo de uma substância, mas se eu falo 1 quilo, pode ser 1 quilo de quê, né? 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, pode ser 1 quilo de várias coisas. Então, realmente, a massa não vai te ajudar a identificar, né, que substância está sendo tratada. Vamos para o segundo exercício. A Nívia está aí também. Muito bem. Vamos lá para o próximo exercício. Quais das propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se é pura uma certa amostra sólida de uma substância conhecida? Diz aí qual é que você vai marcar. E aí, gente? Começaram as respostas. Olha o Vinícius, Maria Eduarda, Elisa. Tem alguns que eu não sei, assim, pelo nome, né? Nomes diferentes aqui. Cauê, muito bem. Opa, tô vendo o C e tô vendo o B, né? Tem gente que marcou C, tem gente que marcou B. E agora? Qual será? Cauã também.
E aí, a resposta correta é a alternativa C, ponto de fusão e densidade. São as propriedades físicas, né? Propriedades específicas da matéria. Cada material vai ter o seu ponto de fusão específico e vai ter o seu valor de densidade. Por que não é a letra B? Porque dureza é uma propriedade geral da matéria, né? E aí não vai servir para a gente identificar. Bom, e a cor também não, né? Porque a cor pode nos enganar, já está mais relacionada com as propriedades organolépticas também. Vamos para dar continuidade, então, né? Agora falando sobre essa propriedade física da matéria, tão importante, né? Que é a densidade. Gente, a ciência em si, ela dá muita importância para medições, né? E a densidade é uma forma de medir, né? Uma forma de contar, de medir, né? E quando se fala em densidade, a gente sempre lembra daquela velha piadinha, né? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Vocês já até sabem, né? Já estão até de saco cheio dessa piadinha, né? O que vai pesar mais? Na verdade, os dois têm a mesma massa, né? O que vai mudar é o volume, porque para eu ter 1 quilo de chumbo, basta só um pedacinho e eu já tenho 1 quilo de chumbo. Mas para eu ter 1 quilo de algodão, haja algodão, né? Tem que ter bastante algodão. Então, na realidade, o que vai influenciar é o volume, ou seja, a densidade. Então, a gente tem aí no slide, para você dar uma observada, várias porções, né, com o mesmo volume, mas de materiais diferentes. Nós temos aqui, ó, 1 cm³ de madeira, né, 1 cm³ de madeira, ou seja, o volume é 1 cm³, né? E esse 1 cm³ de madeira, se a gente for colocar na balança lá para verificar a massa, a gente fala pesa, né? Porque, por isso que está entre aspas, né? Porque é o costume, né? Pesa 0,60 gramas, né? 0,6 gramas. De 0,6 a 0,8 gramas. Aí, se você for verificar a massa de 1 cm³ de água, você vai ter 1 grama, ou seja, ela tem mais massa, né? No mesmo volume, mas você vai ter mais massa. Se você for verificar a massa de 1 cm³ de ferro, a massa já vai ser 7,86 gramas, no mesmo volume, tá vendo? Mas olha o tamanho da massa, muito grande, né? E no caso do chumbo, ó, 1 cm³ de chumbo vai ter uma massa de 11,40 gramas. Então, para a gente ver que a gente usou aí esse exemplo com várias substâncias diferentes, mas com volumes iguais. E a gente pode perceber que o que vai mudar de um para outro é justamente a massa. E a densidade ela vai servir para fazer essas relações, né, entre a massa e o volume das substâncias. Então, a densidade, gente, é a massa contida na unidade de volume de uma substância a uma dada temperatura, ou seja, é o quociente da divisão entre a massa e o volume, né, da substância. Sendo que a massa da substância é medida em gramas, o volume da substância é medido em centímetros cúbicos ou ml, e a densidade é a junção das duas unidades, né? Gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. E aí que eu já vou lançar uma perguntinha para vocês, né, em relação à densidade. A pergunta é: por que o iceberg flutua na água do mar? Já que ele tem milhões de toneladas, né? Ele tem milhões de toneladas. E por que ele flutua? Quero ver no chat aí a resposta. Ou pode, alguém quiser falar no microfone, pode dizer também a resposta.
Se alguém souber. Deixa eu ver. Maria Eduarda. Maria Eduarda está dizendo porque a água do mar, a água é mais densa do que o iceberg. Né? Maria Clara, porque a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. Cacau, porque dentro dele tem ar. Dentro dele tem ar. Uma pergunta, né? Alguém mais? É isso mesmo, né, gente? Eu até coloquei aqui uma respostinha para vocês, né? E a densidade do gelo é menor do que a densidade do mar. A densidade do gelo é 0,92 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a densidade da água do mar é 1,03 gramas por centímetro cúbico, sendo que a densidade da água do mar ainda é maior do que a densidade da água pura, né? Porque a água do mar é uma mistura, né? E aí a gente tem essa interferência, né, dos sais presentes lá na água do mar. E aí, gente, essa questão aí do ar, ela se encaixa bem na explicação que a gente tem para os navios, né? Por que um navio que pesa também toneladas, ele, né, fica submerso nas águas? Por que ele não afunda? É a mesma ideia. Nossa, muitas respostas, né, gente? Agora que eu vi, nossa. Ah, vocês estão bons demais, vocês estão bons demais. Mas essa daí, né? Essa aí é para não zerar. Né? Então, a densidade é uma propriedade definida pela relação alternativa B, massa dividida pelo volume. Próxima. Agora essa daí, tu vais ter que pegar um papelzinho para fazer uma conta, tá? Essa daí tu vais ter que pegar um papelzinho para fazer a conta. Calma, não pensa nisso agora. Bora concentrar aqui. Essa daqui tem que fazer o cálculo. Você pode fazer por regra de 3, ou você pode usar a fórmula da idade, viu, gente? Vou dar um tempinho para você fazer e me dizer a resposta. A letra B, 0,68. Letra B. Alternativa B. Alguém mais? Cadê o Vinícius? Já fez a conta, Vinícius? Eduarda. Maria Eduarda. Opa, já estou vendo resposta diferente. Já saiu aí uma letra D. Ramon C. Eita, que tá meio variado. Alex C. Olha, quando pega um pouquinho de cálculo, né? Isso, muito bem. Muito bem, gente. Então, olha, vamos ver aí essa questão com calma. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio. Então, esses 200 centímetros cúbicos de mercúrio é o volume, né? E de densidade
13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, aí, ele está dando para a gente a informação sobre o volume e sobre a densidade. E aí ele quer saber a massa de mercúrio contida no vidro, né? E aí que existem duas formas. Vamos ver a primeira, que é essa daqui, ó. 1 centímetro cúbico de mercúrio quer dizer que em 1 centímetro cúbico de mercúrio, a gente tem 13,6 gramas de mercúrio, né? Aí, se eu tiver 200 centímetros cúbicos de mercúrio, eu vou ter X gramas, né? Aí, fazendo essa multiplicação, vai dar realmente 2.720 gramas. Mas como as respostas estão em quilograma, aí a gente já sabe que tem que dividir por 1.000, né? Que vai dar 2,72 quilogramas. Mas eu tenho certeza que teve gente que não fez assim, né? E fez usando também a fórmula, né? E aí eu também coloquei a resolução com a fórmula aqui, ó. Usando a fórmula, né, a densidade é igual a massa sobre o volume. E como a gente quer saber a massa, então a gente vai isolar o M e passar o V para o outro lado. Só que o V está dividindo e vai passar para o outro lado multiplicando, né? E aí, quando ele passa multiplicando, eu vou ter a densidade vezes o volume. Aí eu substituo, a densidade é 13,6, né? Multiplicado pelo volume, que é 200. E aí, isso vai dar realmente o mesmo resultado, né? Nós encontramos da outra forma, tá, gente? Então, a Cacau ficou chocada, mas entendeu. Que bom, né? Então, realmente, a resposta certa é a letra C. Mais uma aqui para vocês refletirem, né, sobre densidade. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem também essa questão aí. Quando vocês forem fazer uma limonada, vocês vão ter que lembrar dessa questão aí. Olha, a frequência já está aí, né, Esther? Já passou a frequência para vocês assinarem depois. Estou só aguardando a resposta. Maria Clara B, Vinícius B, Elisa B, André, Gustavo B, Ana Gabriela B, Cislene B, Eno B, Maria Eduarda B. Todo mundo marcando letra B. Vamos verificar então, né? No preparo de uma limonada, em 2 etapas, foram feitas as seguintes observações. Eu coloquei o quadro aí para o lado, né, para não atrapalhar muito. E aí ficou assim, ó, a primeira etapa, mistura 1, né? Ao se espremer o limão sobre a água, uma semente escapou e caiu no copo. E aí, qual foi a primeira observação? A semente imediatamente afundou na mistura. E aí, teve a segunda etapa, a mistura 2. Na mistura obtida, dissolveram-se 3 colheres de açúcar. Então, nós temos a segunda observação. A semente subiu para a superfície do líquido. Das observações 1 e 2, pode-se concluir que a densidade da semente é, e aí, letra A, menor que a densidade do suco de limão mais água. Aí, nós temos o suco de limão com água, e a gente observa lá, na primeira etapa, que quando a semente caiu, ela afundou, né? Então, se ela afundou, ela não é menos densa, né? Ela é mais densa.
Por isso que não é a letra A. Letra B, a densidade da semente é menor que a densidade do suco de limão, mais água e açúcar. E aí a gente olha lá para a etapa 2, né? Quando foi adicionado o açúcar lá na limonada, a semente subiu. Então significa que a semente realmente ela é menos densa, tá? E aí que a alternativa correta realmente é a letra B. Mas bora só dar uma olhadinha nas outras para tirar a dúvida, né? Letra C, igual à densidade do suco de limão. Se fosse igual, ela não iria nem subir nem descer, né? Então, não dá para ser. É maior que a densidade do suco de limão, que no caso é o oxigênio, o carbono, o fósforo e o enxofre. Nós vamos tratar dos alótropos desses 4 elementos químicos, né? A gente tem o mesmo elemento, mas a gente tem substâncias simples diferentes. E aí, vamos começar com o oxigênio, né? O oxigênio, gente, ele tem 2 alótropos, que é o gás oxigênio, que é o O2, e o ozônio, que é o O3. Então, vocês podem verificar, né, que o que diferencia um do outro é a quantidade de átomos que estão ligados entre si, né? Enquanto que no oxigênio são 2, no ozônio são 3, né? O oxigênio é o gás que a gente respira, né? Super importante para viver. Nós não vivemos sem oxigênio, como eu falei até na sala de aula, né, para vocês. A ausência do oxigênio, a gente vai morrer. E se na atmosfera tivesse só oxigênio, a gente também morreria, porque ele é uma substância oxidante, né? Ele rouba os elétrons, né? E acaba destruindo. E a mesma coisa o ozônio, né? Só que o ozônio ele é um oxidante muito mais forte, né? Tanto é que ele é utilizado também para desinfecção, né? Como bactericida. E na camada de ozônio, que faz a proteção, né, filtra, né, os raios ultravioletas do Sol. E os aí, né, do oxigênio, o gás oxigênio e o ozônio. E a diferença principal que a gente consegue visualizar é em relação à atomicidade. E aí, por isso que eu até coloquei embaixo para vocês, né, sobre a atomicidade, né, que é o número de átomos existentes em uma molécula de uma substância simples. E aí eu coloquei aí, ó, moléculas monoatômicas quando tem um átomo, por exemplo, o hélio, né? Só tem um átomo de hélio. Moléculas diatômica é o carbono, né? E aí eu coloquei essas duas imagens para vocês, né? E quando a gente fala de carbono, a gente lembra logo do grafite e do diamante, né? A gente lembra logo dessas duas substâncias. E aí, que são muito diferentes, embora sejam formadas por carbono, né? O grafite, por exemplo, vocês estão vendo aí no lápis, né? É algo muito comum, todo mundo tem, né? Na sala de aula vocês utilizam, precisam. Já o diamante já não é tão comum, né? Já não é todo mundo que tem, né? E além disso, a gente pode perceber aí de cara pelas suas estruturas, né? Olha como é a estrutura do grafite, né? A estrutura atômica do grafite. E no caso do grafite, as ligações formam um ângulo de 120 graus, enquanto que o ângulo na estrutura do diamante é 109 graus, né? Os comprimentos das ligações também são diferentes, né? A geometria dessas moléculas é diferente, né? E aí que isso vai implicar nas propriedades deles, né? O grafite, por exemplo, é um sólido mole, eu até falei na sala de aula, né? Que não é o lápis que risca o papel, mas é o papel que risca o lápis, porque ele é mole, né? Então ele acaba perdendo matéria,
né? Enquanto que o grafite, que o diamante riscar qualquer coisa, né? Enquanto que o grafite é um ótimo condutor, já o diamante não conduz, né, corrente elétrica. Então, existe uma série de diferenças, né, entre essas duas substâncias, mas elas duas são formadas pelo carbono, né? E aí a gente pode dizer que no caso do oxigênio, a principal diferença é na atomicidade, porque no gás oxigênio a gente tem O2 e no ozônio a gente tem O3. E no carbono, no arranjo, na estrutura das moléculas, né, de cada um dos dois. Ainda sobre o carbono, nós temos também mais um alótropo. Ele é chamado de fulereno. Que nome estranho, né? Fulereno. O fulereno, gente, a estrutura dele é semelhante a uma bola de futebol aí, né? Conhecidas aí. São formadas por moléculas em forma de anel. Os dois têm 8 átomos de enxofre, S8. Só que a forma como eles se organizam, né? Se ligam entre si, é diferente, né? E aí você consegue diferenciar um do outro pelo arranjo, né, estrutural que eles formam. E é interessante também ressaltar que o enxofre monoclínico ele é menos estável, ele é mais instável. Né? O enxofre monoclínico é mais instável, e já enquanto que o enxofre rômbico é mais estável. Tá? E aí, vamos então ver se vocês ficaram ligados aí nessas informações que nós vimos sobre a alotropia através do exercício. O exercício vai tirar a prova e saber se vocês realmente estão ligados aí. Então, tenta aí ler essa questão, te concentra para me dizer qual é a alternativa que você marcaria aí nesse exercício. Maria Eduarda, letra I. Ramon E. Elisa I. Vini, Cauã, Maria Clara, Daiane, Emily, André, Gustavo, Leandra, Maria Clara, Camila, Pauline, Cislene, Pablo. Pronto, foi unânime aí, né? Gabriela, Ingrid Cruz, Tris Santiago. Vocês estão bons demais, né? O oxigênio, fundamental à respiração dos animais, e o ozônio, o gás que protege a Terra dos efeitos dos raios ultravioletas da luz solar, diferem quanto à alternativa correta, letra E, ao número de átomos que compõem suas moléculas, né? Letra A, vamos ver o que está errado aí, né? Letra A, número de prótons dos átomos que entram em suas composições? Não, né, gente? Porque o oxigênio, que forma o gás oxigênio e que forma o ozônio, tem o mesmo número de prótons, né? Número atômico é a mesma coisa que o número de prótons? Também não é. Letra C. A configuração eletrônica dos átomos que compõem. A configuração é a mesma também, né? A natureza dos elementos é a mesma também. Então, o que vai diferenciar realmente é o número de átomos que o gás oxigênio daí também, né? Essa é uma questão dada, uma questão dada. Maria Clara, rápida. Vocês estão bem ligeirinhos, né? Essa daí não tem nem o que discutir, né?
fósforo negro, Vinícius, é mais uma das variedades alotrópicas do fósforo, né? Não tem só o fósforo branco e o vermelho, tem negro também, tem outros, tá? E a gente sempre foca nas principais. Mas é isso mesmo, né, gente? Aí não tem dificuldade nessa questão. Realmente, a alternativa correta, letra E, né? Vamos para a próxima questão. Clara, Pablo, Ramon, Vinícius, Daiane, Maria Clara, André, Alex, Gabriela, Cleiton, Camila Gomes. Eita, que é muita gente. Vocês já estão feras, né, em alotropia. Alotropia é o fenômeno que envolve diferentes substâncias, letra A, simples, formadas pelo mesmo elemento químico, né, de hoje. Nós estudamos um pouco sobre as propriedades, né, físicas, né, da matéria e um pouco sobre alotropia, né. Você quer perguntar alguma coisa, Cacau? Levantou a mãozinha? Não? Então, nós estudamos, ok, né, sobre as propriedades físicas, né, ponto de fusão, que é a temperatura em que a substância passa do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, né? Ponto de ebulição, que é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Estudamos densidade, né? Que é o quociente da massa e o volume das substâncias. Estudamos um pouco sobre solubilidade, né? Que é a quantidade de massa que pode ser dissolvida em litro de líquido, né? Estudamos também sobre a alotropia, né? Que é justamente essa propriedade que alguns elementos têm, né? Essa característica que alguns elementos têm, de formar diferentes substâncias simples e que vão com o mesmo elemento químico e que vão se diferenciar ou pela atomicidade ou pela aplicabilidade, pela função, pelo arranjo, né, pela estrutura, tá? Gostei muito, né? Gostei muito da participação de vocês e a gente vai encerrar essa aula aqui,